Começa agora, podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá, nesta semana nós vamos falar aí sobre o aumento da urbanização, mas desta vez pelo viés da educação. Bom, no último podcast nós falamos das tendências e oportunidades para a próxima década do ponto de vista da saúde. E aí, conforme nós estamos falando desde o início da série, as necessidades das cidades criarem estratégias para suportar esse crescimento populacional nos próximos anos, de fato, será um grande desafio, mais uma vez. E nesse sentido de reinvenção das cidades, nós aí estamos abordando diversos temas. Hoje vamos falar sobre educação, mas já falamos sobre trânsito, alimentos, saúde e vamos falar sobre energia na próxima semana. E com todo esse aumento populacional, toda essa reinvenção das cidades inteligentes, das smart cities, a educação que nós temos hoje, ela vai ser bem diferente daquilo que nós vamos ver no futuro, tanto em termos de método, quanto em termos de opções e das ferramentas educacionais. E aí eu te pergunto, que oportunidades a sua empresa está vislumbrando com isso e o que você está se movimentando para pegar essa crista da onda? Então aqui vão algumas dicas e oportunidades para investimentos, tanto de curto, quanto de médio, quanto de longo prazo. Começando pelos museus e galerias. Vamos lá, com a ascensão da classe média, o que nós vimos aí em todo o mundo nos últimos anos, nós percebemos que a classe média está cada vez mais buscando o acesso a museus e galerias de arte. E as experiências de interação, do ponto de vista desses locais, elas precisam ser cada vez maiores. Haja vista que a tecnologia tem que estar linkada com esses estabelecimentos para gerar cada vez mais entusiasmo na visita das pessoas para estas áreas. E em termos educacionais, isso também deve acontecer justamente para que haja tanto um conflito da questão educacional baseada na arte e na cultura, quanto do ponto de vista tecnológico. Segunda situação e segunda área aí de potencial de investimento, a ecologia e a aventura. A preocupação cada vez maior com a natureza, sustentabilidade, faz com que hoje as escolas levem mais os alunos em contato com a natureza, tenham mais trocas aí de energia em relação a plantios, a hortas, a cuidados especiais. Educações e sistemas de ensino que contemplem a vivência de um ponto de vista do toque da pessoa, do aluno com a natureza, também são tendências de aumentar ainda mais. Falando sobre o ponto de vista das universidades e dos cursos profissionalizantes, outra grande área aí que vem sofrendo bastante transformação, tem mudado muito, que vai sofrer ainda mais. O que a gente vê hoje com as aulas presenciais está cada vez mais ficando para trás. O ensino à distância, as aulas individuais, o ensino doméstico e aí até mesmo o ensino dentro das empresas, seja com simuladores ou em experiências práticas, têm sido cada vez mais constantes. A educação já mudou e ela vai mudar ainda mais em termos de estilo. A robotização, inclusive, da educação, ela é uma tendência para reduzir cada vez mais o tempo do aluno sentado na sala de aula. A área de TIs, área de games e área de entretenimento. Na área de TI, de tecnologia da informação, a educação ela vai ser cada vez mais voltada para o desenvolvimento de ferramentas, aplicativos, softwares, hardwares. E na área de games, que é uma área que o Brasil vem bastante forte nos últimos anos, isso tende a ser cada vez mais comum. Ensinos, cursos de curta duração ou mesmo até faculdades no futuro de produção de jogos eletrônicos vão surgir. E criar cursos e experiências educacionais sobre estes temas tendem aí a ser cada vez mais constantes. Sem falar em cursos que ainda não existem, sobre profissões que ainda não existem. E é difícil a gente fazer qualquer previsão, obviamente, porque elas não existem. Mas ainda é mais difícil prever como se darão os modelos educacionais mais adiante. Nem a próxima década, mas daqui a 20, 30, 40 anos. Como lidar com todo esse movimento, como se preparar, por exemplo, para suportar a força das redes sociais e da educação cada vez mais online. Tudo isso fará com que se tenha aí cada vez mais cursos diferentes. As escolas de inglês, por exemplo, como nós tínhamos antes, estão sendo substituídas cada vez mais por aplicativos, ou por aulas através de videoconferência, ou até mesmo por tradutores, que são pequenos aplicativos que traduzem a partir de comando de voz uma frase que você quer falar em outro idioma. E para todas essas oportunidades de desenvolvimento que nós estamos aqui, nós vamos necessitar cada vez mais de reais soluções em termos de tecnologia, de sustentabilidade e que sejam cada vez mais autossuficientes.
Fique atento então, porque no último áudio sobre esta série, nós vamos falar sobre o ponto de vista da energia. E se você não ouviu os podcasts anteriores, nos avise para que a gente possa mandar os conteúdos. Obrigado e até a próxima. Você acabou de ouvir um podcast da AM Consultoria. Com a AM, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por WG Comunicação.